Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá pra vocês, no ar mais um programa Não Pira, hein? Respira fundo porque vai ficar tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre esporte, porque esporte é saúde, faz bem pro corpo, faz bem pra alma e faz bem pra mente também. Comigo aqui, o empresário Marco Dal Pozzo, ele que é italiano e já tem um tempinho que ele tá aqui no Brasil e antes ele praticava o windsurf, a gente vai confirmar com ele. Agora, ele é um velejador de mão cheia, ele é o amante do kitesurf, ele é o amante do vento, ele é o amante da terra do vento e por isso que ele fica 6 meses no Rio de Janeiro e 6 meses aqui no Ceará. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Patrícia? Como está? Tudo ótimo. Prazer em te receber aqui, viu? Prazer meu. O programa ele é sobre saúde mental, mas esporte tem tudo a ver e a tua história é muito incrível, por isso que eu faço questão de contar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que vai acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, pela rádio Jovem Pan, todo mundo ligadinho. E a gente falou dessa paixão aí pelo kite e você tem alguns dias aí, voltou de uma experiência incrível. Eu queria começar por isso, antes de começar a contar a tua história, Marco. Porque vocês foram até um lugar onde o vento levou você e alguns amigos seus, né? Eu queria que você contasse essa experiência pra gente. Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui com você. Sim, então, a gente pegou uma mochila, colocamos uma mochila estanque, colocamos o essencial dentro da mochila e a gente foi andando pelo Maranhão, saímos de Tutóia, perto no final do Delta do Parnaíba. A gente atravessou os Lençóis Maranhenses, fomos para São Luís, depois a gente correu mais uns 100, 150 quilômetros nas reentranças maranhenses, até a Ilha dos Lençóis. Só com o nosso kite, o kite foil, né, que é uma prancha com um mastro embaixo e uma mochila nas costas com realmente o mínimo indispensável e lidando com as coisas da natureza e com o vento. Então, uma experiência muito, vamos dizer assim, muito ao ar livre, muito no nível mais aventureiro. Ele é ao mesmo tempo livre do viajar com os nativos chamam de balão, né, de um kite e uma prancha embaixo do pé. A experiência A experiência durou quanto tempo, Marco? Durou uns 8 dias. E vocês saíram da onde? Saímos de Tutóia. Então, a gente saiu aqui do rancho, aqui do Preá, fomos até Tutóia de carro. Aí de Tutóia, fizemos Tutóia no mesmo dia. Tutóia a Atins, são 70 quilômetros. Dormimos em Atins. Depois de Atins, fomos até Curupu, a ilha de Curupu, a 150 quilômetros de Atins. Então, fizemos 150 quilômetros em um dia. Depois de Curupu, fomos para São Luís. São Luís, atravessamos o Boqueirão, fomos até Outeiro, uma praia já dentro das reentranças maranhenses, depois de São Luís. Aí fizemos Outeiro, Mangunça, onde a gente tivemos 2 dias sem vento, então a gente teve que esperar o vento voltar, no meio do nada, só com a ajuda dos pescadores. E depois de Mangunça, a gente foi para Caçu-Apera, e dali, Caçu-Apera, fomos para
Ilha dos Lençóis. E Então, essas foram as etapas que a gente fez, cada dia um dia, só que 2 dias tivemos que ficar parados porque o vento abaixou e a única coisa que a gente não pode não ter, a nossa gasolina é o vento, se não tem o vento a gente não pode parar, a gente tem que parar. é isso que eu queria comentar com você, para quem está ouvindo a gente, porque o kitesurf é a prancha no pé, a pipa no alto, mas o vento que tem que levar e o velejador, né? E essa experiência foi interessante porque eu acredito que você, como esportista, como velejador, vocês têm em mente que vocês precisam respeitar a natureza, né? Então, se não tem vento, não tem velejo, vocês têm que parar onde estão, né? E essa experiência deve ter trazido para vocês porque você viajou também com outro velejador, né? Como que é o nome dele? Sim. É o meu guru, o André Pena. O André Pena. É o aventureiro de carteirinha. Eu sou aventureiro novo, mas ele é aventureiro de carteirinha. É um outro maluco, né, Marco? Como vocês dizem. É outro maluco. E eu imagino que quando o vento acabou no meio do nada, vocês tiveram que montar uma cabana, sem energia, dormindo na areia, talvez, olhando para o céu, estrela cadente caindo. O que passa pela cabeça de um aventureiro como vocês, uma experiência como essa? Então, você realmente testa os seus limites. Então, acho que testa os seus limites e você lida com a natureza, descobre até os elementos naturais, porque não tem jeito, você tem que ficar ali. Então, você se adapta, busca um lugar onde nessas praias tem os chamados ranchos, que são os lugares onde os pescadores, quando estão pescando, ficam dias fora de casa, eles ficam nesses lugares, são pequenas casinhas de palha, protegidas só pelo teto, e é aberto. Então você busca um destes ranchos, graças a Deus a gente encontrou um, e aí nesta mochila a gente anda com uma rede, com um mínimo de comida, com uma plaquinha solar para poder recarregar os celulares e um GPS. Então você se organiza para passar o dia e a noite e o dia seguinte, se o vento não voltar, no meio da natureza. E aí você descobre ela, né? Você vai descobrindo o ciclo da natureza, os pássaros que saem, os pássaros que voltam, os guarás, a maré que sobe, a maré que desce, faz uma fogueira. Então, você aprende ou reaprende a se inserir dentro do ciclo biológico, o ciclo ecológico da natureza. Você não é mais um ser que a domina, mas é um ser que faz parte dela. Então, para você sobreviver, você vai ter que aprender a respeitá-la, porque ela é mais forte do que você. Marco, então, a gente falou... Essa é uma experiência muito, muito assim, meditativa, né? Muito de meditar ali no meio e tentar entender os movimentos dos elementos naturais. Então, a gente falou um pouquinho do seu lado atleta, esportista, velejador, mas você abriu mão de muita coisa para viver também essas experiências, né? Principalmente o caos aí do escritório, do terno e gravata. E o seu último cargo, inclusive, foi passando pela CBF, né? Como também um cargo importante aí. Conta um pouquinho o porquê que você decidiu se desconectar de trabalhos mais dentro da caixinha para poder vivenciar essas experiências aí com a natureza. Então, Patrícia, assim, acho que eu sempre tive, como acredito muitos, um lado B da vida. O lado A, né? Lembra quando tinha os discos de vinil, né? Não tinha um lado B, um lado A, você tinha que virar do outro lado para escutar o disco inteiro. Então, o lado A é da carreira,
executivo, de viver a vida profissional tradicional. Sou um executivo, foi um executivo de empresas, seja na Europa, que é aqui, mas sempre tive esta paixão pelo mar e pelo vento. Me considero um ser do mar. E nunca abri mão dela. Então, sempre tentei, além do lado A, nutrir e alimentar este lado B. Né? Não é fácil, efetivamente, conseguir, quando você está trabalhando 10, 12 horas por dia, vivendo aquela vida, pensar também que tem este outro lado e vice-versa. Aí, eu vou fazer 60 anos, então, a certo ponto, falei, bom, a vida é hoje que eu vou realizar também os meus sonhos, os meus interesses, as minhas vontades deste outro lado B, da paixão pelo mar, da paixão de deslizar com uma prancha no mar, deixando ela, né, as forças da natureza, decidir para onde a gente vai, com um bom amigo, um bom e profissional aventureiro. E a gente está fazendo essa experiência de passar 6 meses aqui no Nordeste, junto com a minha família. Então, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. É um projeto família que a gente vem conversando já há muito tempo de realizar, e agora a gente está realizando ele. Não é fácil, mas é muito, muito proveitoso. Eu digo que o mundo acadêmico é só 50%, outro 50% eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo nesse outro lado da vida, que é o contato com a natureza, o respeito da natureza, o contato, o respeito destas comunidades, destes vilarejos ainda intocados, que o Brasil conseguiu e tem o privilégio ainda de ter. Tem muito conhecimento, muita experiência, muita cultura que a gente pode aprender deles. Então, a gente está se fazendo este presente de completar um outro lado que antes era hobby, agora se tornou algo mais central, mais importante. E você e família escolheram a Terra do Vento porque você já tem um histórico, né, com a Terra do Vento. A gente estava conversando nos bastidores, você é casado com a Morgana, que é uma brasileira, e ela que te apresentou Jericoacoara. É essa a história? Essa história, sim. Ela, em 82, ela veio para Jericoacoara com os meios daquela época, né? Então, pau de arara, jegue, e ficou muito marcada pelo vilarejo, pela beleza, pelo convite, né? pelo carinho dos moradores. E aí, né, eu estava muito procurando vento, pelejo, lugar lindo, tinha esse sonho de encontrar um lugar com estas características, e a ela e um outro amigo, né, o Fábio, que depois se tornou sócio, falaram, pô, vamos para Jericoacoara, lá tem vento, é belíssimo, etc. Aí em 97 a gente veio para Jericoacoara e de fato me apaixonei por Jeri, e a gente abriu uma pequena pousada, essa pequena pousada deu certo, depois veio outra, então a gente virou meio cearense. Marco, e a gente adora aqui. E a gente estava também conversando nos bastidores e a gente sabe que a pandemia trouxe um novo pensar, né? Ou talvez repensar a vida, repensar a história. E esse virar a página tem sido de forma diferente para cada um, né? Eu queria entender como que está sendo essa tua virada de página e principalmente por conta da questão da pandemia. Você acredita que essa tua decisão de vida, de ficar 6 meses aqui no Ceará, 6 meses no Rio e até na Itália, né, que você é de lá, deve-se também por conta dessa questão da pandemia, dessa mudança que você precisava fazer para você mesmo? Olha, a pandemia seguramente ajudou nesse sentido. A pandemia mostrou uma série de... que realmente não dava.
precisava, pelo menos por um período, viver de outro jeito. Um pouco como quando a gente perdeu o vento, não tinha jeito, a gente tinha que se adaptar àquela realidade. E assim foi, também para a pandemia. Então, a gente já vinha há muito tempo com este sonho de viver uma vida mais ao ar livre, viver uma vida mais atrás da natureza. Então, sim, seguramente ela foi um marco fundamental e acelerou algo que já estava em nós. Agora, o ponto-chave, na minha opinião, hoje é justamente, depois desses 2 anos de pandemia, que todas estas experiências que a gente está fazendo, cada um a sua, eu estou fazendo a minha, e contando da minha, sejam úteis, que a gente aprenda alguma coisa. Que não tudo que a gente está vivendo, que não seja só agora a volta para um mundo que não é mais sustentável. Então, que realmente sirva cada um a aprender algo. Eu seguramente aprendi que estar junto imerso na natureza é algo que não vou mais renunciar, junto com a minha família, obviamente. Então, seguramente nós vamos continuar a ter esse estilo de vida e que as coisas mais materiais são menos relevantes do que eram antes da pandemia. Então, hoje, com a tecnologia digital, com o filho tem 13 anos, está fazendo a escola online, está permitindo poder ter um estilo de vida mais ao ar livre, mais por aqui. Então, que tudo isso continue. Vamos nesta direção. Não vamos voltar para um mundo onde a gente tem que ficar nas grandes cidades, onde a gente tem que viver dentro de um carro, 2 horas para atravessar, para ir até o escritório, mais 2 horas para voltar. Entendeu? Não. A gente tem que dar um basta a isso e ir para frente. Marco, você é velejador, você está num dos melhores lugares do mundo para o velejo, né? Jericoacoara é considerada uma das praias mais lindas, é um dos lugares mais lindos já pelo mundo, né? Então, o mundo já esteve, né? Pessoas do mundo todo, né? Já conhecem Jericoacoara ou visitam o local. Quando você decide fazer uma experiência dessa de aventura, de ficar 8 dias, 10 dias fora, a Morgana não vira para você e fala assim, lá vai o maluco? Bom, graças a Deus, a Morgana, minha esposa, é mais maluca ou poética, né, de mim. Então, a gente compartilha isso, ela entende esta necessidade. Acho que a nossa vontade seria poder mais fazer essas experiências juntos. E então, acho que eu chamaria o lado maluco mais de poético. Acho que depois de ter realizado ou em parte, né, uma série de objetivos que a gente se dá nesse que eu chamo lado A da vida, a gente pode se permitir de frequentar um pouco mais esse outro lado, né, ao lado das nossas paixões, o lado dos nossos interesses, né, se eles são compatíveis, né, são éticos, não são coisas fora do justo. Então, ela me pediu de passar um texto, um áudio para ela todos os dias sobre o que eu estava sentindo. E isso foi feito. Ai, que então, legal. A gente está muito junto nesse sentido. Nesses áudios aí, tem alguma experiência que você queira destacar dessa última aventura? O que mais te chamou a atenção? O que mais te tocou? Quem você conheceu? O que você aprendeu? Então, eu acho que sobre estas aventuras, poderia escrever um livro, realmente, porque cada minuto é uma história. Então, eu acho que o que mais me marcou é que nós ocidentais, nós das cidades grandes, vivemos um estilo de vida que não é mais sustentável.
é que os nativos daqui, os caboclos, os da Amazônia, né? Porque essa é uma viagem que atravessa as dunas, atravessa este pedaço de litoral das dunas, da água doce misturada com dunas, com areia, e o início da Amazônia, o início destes mangues gigantescos, destas florestas gigantescas. E o que mais me chama a atenção é que as populações que a gente encontra são vilarejos pequenos, vilarejos onde, quando você pergunta para estas pessoas o que está faltando, elas param para pensar. No sentido que não é que falta muita coisa. Nós achamos que falta, né? Que porque eles não têm as nossas mordomias, vamos dizer assim, os nossos confortos, que eles são pobres. Mas não é assim. Eles têm farturas de comida, porque lá peixe sobra, tem convívio social de qualidade, porque fazem parte de uma comunidade onde está no DNA deles que um ajuda o outro, né? Na própria Jericoacoara, historicamente, aqui estamos no Preá, mas Preá, Jericoacoara, existe a cultura do escambo, da troca, né? Então, um leva para o centro da comunidade a farinha, outro leva o peixe, outro leva o camarão, outro leva a água doce, outro leva o gelo, e aí acontece toda uma troca onde o dinheiro é relativamente secundário. Então, o que mais me chama a atenção, principalmente nestas aventuras que nos levam nos lugares realmente ainda remotos, onde quando o homem branco chega, todo mundo para, vê o que é isso que está chegando ali, quem são esses dois malucos, etc. Como o nosso estilo de vida é falho, como nós achamos que o estilo de vida deles também é falho, né? Então tem esta coisa que mais me chama a atenção. Voltando desta viagem, realmente eu me tornei, já era, mas me tornei mais ainda um grande sustenedor da bandeira, que o nosso estilo de vida não faz mais sentido e que nós precisamos aprender de outros, inclusive estes nativos, a ser mais autenticamente sustentáveis, não só no discurso, mas na prática. Eles respeitam a natureza, eles sabem que a vida deles depende da natureza, né? Eles sabem que tem que viver a cada dia, né? Que hoje um dia, amanhã outro dia, que a maré sobe, a maré desce, que tem a época do camarão, tem a época da tainha, etc, etc. Nós meio que quebramos este ciclo de relacionamento com a natureza e, na minha opinião, a gente precisa reaprender. Eu acho que o mundo louco, né, capitalista, selvagem, tira a gente do foco, né, de repente esquecer realmente essas origens, né, naturais que você está citando aí, e de convivência simples, né, com o pé na areia, e de resgate, né, das questões ambientais, sustentáveis, porque, na verdade, está faltando pouco para a gente, para o mundo parar de respirar, né, por conta da falta do nosso cuidado realmente com o planeta, né? Eu fico interessada em saber, nessas experiências, Marco, o que você traz assim na bagagem, mas a bagagem de volta dessas viagens, uma bagagem sentimental, ou de cheiro, de sabor, como que eu posso te dizer? Essas experiências mais sensoriais, sabe? Quando você volta Sim. dessas viagens, o que você traz na bagagem em relação a isso? Então, uma coisa que... Primeiro, os sorrisos. Sorrisos. Desde a criança, dos sorrisos das crianças, das pessoas que nós hospedam. Porque nós passamos uma noite fora, dormindo em um lugar deserto, mas as outras noites, quando a gente chegava nesses vilarejos, meio que quase a gente escolhia para onde ir, porque todo mundo abria as portas de casa. E aí a gente pendurava a nossa rede, aí
dormia na rede, aí de manhã, sem que a gente pedisse nada, chegava um cafezinho, aí depois tinha o almoço, depois, entendeu, ia contar uma história. Então, a primeira coisa é o sorriso e o carinho destas pessoas, a vontade, o prazer de encontrar o outro. Segundo, imagina o peixe fresco, peixe que a gente chegou a um certo ponto. Vou contar essa história, se você me dá um minuto. Então, a um certo ponto, a gente dormiu, perdemos o vento, ficou fora. Aí, dormimos neste lugar, nesta praia. Aí, o dia seguinte, o André, ficamos olhando para cá, olhando para lá, e o vento não voltava. E a nossa comida estava diminuindo. Aí, a gente se olhou, e André falou: olha, olhei no GPS, o vilarejo mais próximo é a 12 quilômetros daqui, a pé. Então, ou a gente espera aqui que algo mágico aconteça, ou a gente deixa aqui os nossos equipamentos e a gente faz 12 quilômetros a pé para ir até o vilarejo. Aí eu falei, bom, vamos até o vilarejo a pé. Então, fizemos esses 12 quilômetros. Às 10h30 da manhã, a gente falou, vamos cedo para não pegar o sol mais forte. Quando a gente chegou nesta cidade, como disse, fomos muito bem recebidos. Dois completos estranhos, fomos muito bem recebidos. Aí tinha 2 a mais para comer, precisava de mais comida. Onde está o supermercado? O supermercado é o mar. Então, a família pega a rede, passa a rede 2 vezes e saem com um monte de 4 baldes de camarão, 7 tainhas. E aí, de novo, todo mundo sabendo exatamente o que fazer. Quem ia pescar, quem ia fazer a comida, quem ia, etc, etc. Então, este de novo, aí imaginam a qualidade daquele peixe, né? Daquele peixe fresco, feito na brasa, naquela hora, sentado junto com aquelas pessoas, com aquela família. Então, são coisas simples, mas inesquecíveis, na minha forma de ver. Que vale os 12 quilômetros destes malucos que fazem estas coisas, sei lá por quê. Como diz o meu amigo André Pena, né? Quando a gente está nos perrengues, sempre tem uns perrengues, ele diz, pô, tô aqui no perrengue, blá, 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 vírgula. Pior que eu faria de novo. Né? E foi uma decisão acertada andar os 12 quilômetros aí para poder comer, né? Foi muito acertado. Aí depois vocês retornaram? Nos ajudaram, sim, retornamos lá, né? Tivemos que esperar um dia e eles, conhecendo a ilha, é uma grande ilha, eles chamam de furo, né? Então, passa dentro da floresta, dentro de um destes furos, que são pequenos canais que enchem esvaziam em base à correnteza e à maré do oceano. Então, a gente estava com muita angústia de chegar rapidamente a recuperar o nosso equipamento para a gente poder continuar a nossa viagem, e a gente estava vendo que eles estavam com um ritmo bem tranquilo, né? E, na verdade, eles estavam com um ritmo bem tranquilo, porque a gente chegou a um certo ponto neste canal para ir no lugar para recuperar o nosso equipamento, onde não tinha água suficiente, onde ainda a maré não tinha chegado para a gente poder passar com o barco, com esta canoa que a gente começou a andar remando, e depois a gente conseguiu passar e botar o motor de rabeta. Então a gente sabe disso, tem todo um conhecimento, toda uma experiência que a gente não tem, a gente não sabe. Eu já estava começando a pensar, pô, cara, tá aí, olha como tá indo devagar, olha como tá perdendo tempo, é nós que precisamos voltar lá, pegar as nossas coisas, fazer mais viagens, etc. Na verdade, não. Na verdade, o cara estava simplesmente esperando o momento certo, o timing, para poder passar e para poder depois permitir que a gente chegasse no nosso destino, que era onde a gente ia recuperar os nossos equipamentos para a gente poder continuar. Então, eu aprendi muito, né?
para quem frequenta o mundo das grandes, do mundo acadêmico, né? Eu digo que, já disse, é 50%. Este povo, para nós ocidentais, tem mais 50% para ensinar. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu preciso compartilhar também uma experiência que você me fez resgatar também, uma viagem que eu fiz para os Lençóis Maranhenses, e nós passamos 3 dias dentro do parque, né, dos Lençóis, onde 5 famílias só são autorizadas, e me parece que você já fez essa rota também, né? Sim, já. E até hoje, isso já tem 4 anos, Marco, mas até hoje eu sinto o cheiro da rede, né? Você falou da rede, do pescador, da família que te acolhe. Então, a minha lembrança sensorial, olfativa, né? Nessas viagens incríveis, né? Que elas são possíveis, né? De fazer. Basta ter coragem e botar o pé na estrada. Eu lembro até hoje, eu sinto o cheiro da rede, cheirando o amaciante de roupa, né? Uma rede tão branca, pendurada numa casinha de sapê. Então, assim, é incrível como essas famílias recepcionam, né, as pessoas de forma tão grandiosa, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta verdade, né, Marco? Sim, eu acho que por isso que não consegui mais ir embora do Brasil, porque o Brasil é um continente onde você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as grandes cidades, tem lugares, vilarejos, pequenas cidades, e tem lugares ainda completamente remotos, completamente ainda nativos. Então, não acho que tem muito mais lugares no mundo onde você tem tudo isso ao mesmo tempo. Então, realmente, precisamos criar um diálogo para que os remotos continuem vivendo a sua própria vida através, como já disse, quer dizer, com as melhorias possíveis, tipo a energia solar, né, aqui tem só evento, então, vamos desfrutar o sol de vento e fazer a energia chegar para eles com só evento, que aliás eles já usam, né? Eles já usam barcos híbridos, vela e motor ao mesmo tempo, recarregam a bateria com sol já hoje de dia e só à noite com o barco que está indo a pescar e ao mesmo tempo recarregando a bateria que eles usam em casa. Então, tem toda uma série de troca de conhecimento, de experiência entre quem nós acostumados a ver na cidade grande e quem vive ainda nesses pequenos vilarejos. É que o Brasil realmente tem essa grande oportunidade, porque se você vai para a África, você tem muito ainda deste mundo nativo, mas, ao mesmo tempo, o lugar é ainda difícil de viajar, difícil, perigoso, são 55 países, não falam todos a mesma língua, nós falamos todos a mesma língua. Vai para a Índia, a mesma coisa, quer dizer, é um país ainda em desenvolvimento, é muito ainda originário das suas culturas, mas é difícil de entender. Agora, o Brasil é uma língua só, são populações completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes, todo mundo faz parte do mesmo continente, da mesma nação. Então eu digo que realmente a gente possa fazer destas experiências de troca, né? Nós mais ocidentalizados, eles mais puros e da natureza, um novo estilo de vida, né? Pós-pandêmico, que seja autenticamente sustentável e que traga as coisas boas de nós, das grandes cidades, e as coisas boas deles, de viver a contato com a natureza. Para finalizar, eu queria fazer uma perguntinha, porque no início do programa eu falei que você começou como o windsurfista, né? Então você praticava Sim. o wind e logo a prancha de wind deu lugar à prancha de kite, e isso, a evolução do esporte também acontece até hoje, né? Sim. E a gente está aqui no Ceará, na Terra do Vento, e o esporte ele tem evoluído agora para o wing foil, né? Sim. Vai ser a modalidade que os velejadores vão migrar, o kitesurf vai acabar. Como que você vê essa evolução do esporte, Marco? Olha, eu vejo a transformação de uma situação, de uma
de uma única chance, de uma única possibilidade, quando eu tinha 15, 16 anos, 30, 40 anos atrás, era o windsurf. Se você quiser, ou era windsurf, era barco. Depois veio o kitesurf. Hoje vejo um supermercado, uma riqueza de opções. Então, você pode ter uma é compatível com outra. Então, acho que o que atrai, pelo menos o que me atrai, e que atrai outros também, é o conceito de overall, de tudo, né? De water sport, water sportman ou water sport woman, né? Então, conseguir fazer o wing, conseguir fazer o kite, conseguir fazer o windsurf, conseguir fazer o kite foil, conseguir fazer, tentar experimentar todos eles. E mais uma vez, né, o Brasil nasceu, como se chama, o Nordeste brasileiro, a chamada Terra do Vento, nasceu com sorte, né? Porque aqui realmente é o melhor lugar do mundo para fazer todos eles. Então, wing, para quem não sabe, é uma asa tipo uma asa de pássaro que fica nas mãos, diretamente nas mãos, não precisa daquele cinturão, daquele chamado trapézio, onde a gente se engancha no windsurf. Então, facilita algumas coisas, ao mesmo tempo tem alguns aspectos técnicos desafiadores. Kitesurf é um balão, né? Uma pipa que está lá no céu, a 22 metros de altura. Então, tem outro tipo de experiência, outro tipo de diálogo, outro tipo de técnica e tecnologia. E assim vai, né? A gente poderia fazer aqui uma outra conversa só sobre a evolução dos esportes. Não, já fica o convite aí para um próximo programa, então, porque hoje a gente realmente era para falar dessa tua experiência, mas eu precisava perguntar sobre isso, porque muita gente não entende, né, a questão dessa evolução do kitesurf, pensando que vai acabar o kite porque entrou o wing, não tem nada a ver, né? Não, hoje mundialmente, na indústria e no mercado, está se vendendo obviamente muito mais wing do que kite, mas os dois continuam crescendo. Já o windsurf ficou para os amantes, né, para os apaixonados do windsurf, porque é um esporte um pouco mais difícil, um esporte um pouco mais que requer um esforço físico e uma preparação física maior. Mas seja o kite que o wing, são para todos e são praticáveis aqui na Terra do Vento, e venham para Jericoacoara aprender que é um bom lugar. Marco, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. É sempre bom dividir experiências, né? Eu imagino que você já deve estar pensando aí na sua nova aventura, né? Porque você não para. Isso aí, isso. A gente tem que ir à Amazônia, a gente quer explorar a Amazônia, mas velejar mais dentro dos rios, conhecer mais esse país maravilhoso. Então, continuar por aqui, ver até onde o vento nos leva. Muito obrigada, Marco. Um abraço. Obrigado a você. E para você que ficou comigo até agora, acompanhando aqui esse bate-papo super interessante, fica ligadinho porque tem muito mais na programação aqui da sua Jovem Pan. A gente se vê sexta-feira que vem. Tchau!